quem vem no Saravá online, na corrente egípcia, ou a gente tem todos os aparamentos, a gente prepara, mas quem vem no dia do trabalho egípcio, a Lete monta todo um santuário, tem todos os apetrechos, igual todo pai de santo, anda com a comitiva do povo cigano junto, que está tudo ali o povo do Oriente. E aí ela veio e falou, não, mas eu preciso levar meu livro, levar minha cruz. Agora vamos explicar sobre esses símbolos, antes de você começar a falar, que as pessoas ficam curiosas, eles estão perguntando, que vela que a gente acende para Nefertari, que cor que é a cor de Nefertari? Então vamos lá. Bom, então vamos começar falando das velas, que aí também eu já vou liberando aqui o espaço, né? A Graça te ajuda. A Graça, ligado. minha assessora aqui, né, Graça? Hoje... Cambona, nossa. Cambona. Bom, quando nós falamos em velas, nós particularmente utilizamos a vela dourada. Por quê? Pai Elias já falou aqui hoje, né? O povo egípcio reverenciava o grande Deus Sol, Ra. E o dourado remete a Ra, né? Trazendo essa prosperidade, o ouro. Quando o pai Joaquim anunciou que chegaria esse povo aqui no templo Caboclo da Mata, na aldeia da Mata, disse que estava chegando o povo do ouro, né? Então, por isso, a vela dourada. Ah, Arlete, mas eu não tenho a vela dourada. Não tem problema, você pode também estar utilizando a vela lilás, a vela roxinha, né? Por quê? Porque é uma cor que remete à espiritualidade. E essa corrente, né, é totalmente ligada à espiritualidade. Então, você pode utilizar qualquer uma dessas duas cores. Não tenho nenhuma dessas. Utiliza a branca, porque a branca, né, ela reflete todas as cores. É a universalidade das cores, né? Sim, sim. Mas o lilás, o roxo, além de estar ligado ao nosso chakra principal, a nossa transmutação, a elevação do espírito. E sempre que a gente acende uma vela dourada, observa como ela queima diferenciado, como ela... Até a chama da vela, você que de repente nunca acendeu, acende e observe. Ah, mas é a cera de onde eu produzi. Não, a chama dourada, ela sempre vai queimar diferente. Sempre, Ou sempre. é mais rápido, ela chora bastante. É uma energia que a gente precisa ainda trabalhar muito, que é o brilho, que é o ouro, é a vaidade, o ego, né? É verdade. Só queria fazer um comentário, que hoje foi falado bastante aqui, que está muito quente aqui hoje, né? E isso é realmente assim, um fator bastante dominante durante os trabalhos da corrente egípcia, da Nefertari. Mesmo no inverno, né, os médiuns chegam todos com seus casacos, mas quando começa os preparativos, que a gente vai iniciar os trabalhos, vem um calor que todo mundo acaba tirando os seus agasalhos, porque esse calor do deserto sempre se manifesta nos trabalhos. Você diz da corrente nas egípcia, giras, né? No dia de atendimento. Exatamente, como vai ter sábado agora, né? A partir das 18 horas, dia 15, aqui em São Paulo. Então, mesmo que estiver frio, você pode ter certeza que aqui, durante a gira, durante o trabalho espiritual, você vai sentir o calor do deserto aqui também. Vem participar com a gente. Você está na mão com a cruz. Exatamente. Esta é a cruz ansata. Ela é um amuleto, né, que todo sacerdote egípcio, todos os faraós traziam consigo. Ela é um símbolo da vida, né, eterna. Também ela remete ao ensinamento de Hermes Trismegisto, que dizia o quê? Que o que está em cima também está embaixo. Então, ela liga o espiritual, né, o material, o homem de braços abertos, ligando o material ao espiritual. E se você virar ela se transforma numa chave. Então, ela também é a chave que abre as portas, né, que revela todos os mistérios, não é? Então, esta é a cruz ansata, é a cruz que todos os faraós, os soberanos, os sacerdotes utilizavam, né? Que é, inclusive, a que eu utilizo. Quem está na caminhada espiritual, está se desenvolvendo espiritualmente, é legal, é bom ter uma chave. Trago aqui também, né? Junto comigo. Certo, Arlete? Quem está se desenvolvendo espiritual, quem vai fazer o curso lá de orientação mediúnica,
Sim. Ter esse símbolo, ou seja, é a chave para a tua iniciação. Exatamente, durante as iniciações, né? Então você que vai participar lá no curso, né, de direcionamento mediúnico, você com certeza, o Sandro também, a Patrícia vão falar a respeito aqui desse símbolo, né, do povo egípcio, que é a cruz ansata. Tem na minha mão uma imagem linda que você trouxe. Então, como hoje nós vamos falar de Nefertari, eu trouxe comigo esta imagem, que faz parte do meu acervo pessoal. Não é para rifa, tá, Patrícia? A gente estava feliz. Não, essa não é para rifa. Esse aqui foi um achado que eu encontrei durante a pandemia, e para mim foi um presente que Nefertari me deu, e ela realmente assim representa a forma mais conhecida de Nefertari, né? Que ela traz na cabeça o toucado de Sebeque, que era a deusa Abutre, que era a deusa que protegia os soberanos, né? Aqui são as penas de avestruzes, porque Nefertari ela era muito ligada também a Maat. Então ela também reverenciava Maat, a deusa da justiça do Egito. E no meio aqui, o Sol, né? uma representação do Sol, o disco solar, e também é uma forma que ela homenageava Hathor, a deusa do amor, porque Nefertari, nós vamos falar um pouquinho da história de Nefertari, e ela, uma das lendas, né, dizem que ela era sacerdotisa do templo de Hathor. Tanto que na sua tumba nós temos lá uma imagem, que é uma pintura que mostra, né, Nefertari de mãos dadas com a deusa Hathor. Então foi uma homenagem que Ramsés, seu esposo, fez a Nefertari, né? E como vocês devem ter observado, ela também traz na mão a cruz ansata, né? Aqui nessa mão aqui, a cruz ansata, e na outra... direita, né? Na mão direita ela tem a cruz, na mão direita a cruz ansata, e na esquerda ela traz o mangual, né? Que era uma espécie de chicote. E como sou filha de Ansan, né? Eu também achei bastante representativa esse mangual nas mãos de Nefertari. E qual aqui... a importância, para as pessoas que estão perguntando? Eu tenho em casa um objeto, uma imagem. O Thiago está pedindo para você vir um pouquinho para trás. Olha aí uma foto bonita. A gente tem uma imagem, ou tem um quadro, um pergaminho em casa. Olha aí, vocês estão vendo aí, né? Uma imagem que mostra o interior da tumba de Nefertari, e ali ela está de mãos dadas, né, com Hathor, que era a deusa vaca, e Hathor ali está abençoando Nefertari, né? Então esse daí é o interior da tumba de Nefertari, no Vale das Rainhas, no Egito. Ter um quadro, ter uma imagem, um pergaminho, às vezes as pessoas querem colocar, e a gente colocou atrás, né? Até mesmo uma imagem. Exatamente. Inclusive, moldura. essa pintura que vocês veem aqui atrás, ela foi feita gentilmente pela nossa querida Silvia Rubenfeld, que está aqui hoje também na sustentação, né? Colaborando conosco na sustentação deste saravá. E esta representação aqui faz parte também de uma das pinturas da tumba de Nefertari, lá no Vale das Rainhas. E aqui no nosso templo, vocês também viram aí, né? O Tiago mostrou mais uma parte da tumba de Nefertari. Os egípcios, eles davam muita importância à vida após a morte. Então, eles construíam verdadeiras casas, né? Eles chamavam, inclusive, as suas tumbas de casa da vida, né? Então, a tumba de Nefertari, ela é uma das maiores, se não a maior tumba dos soberanos do Egito.
ela mede 520 metros quadrados. Então, foi uma homenagem do seu esposo, Ramsés II, à rainha Nefertari. Infelizmente, com o passar dos anos, a tumba foi saqueada e, em 1904, um arqueólogo italiano, que fez a descoberta da tumba de Nefertari, encontrou somente a múmia, né, somente com os joelhos de Nefertari. E esses joelhos hoje estão no Museu de Turim, na Itália. Então, é um pouquinho de história também aqui no nosso Saravá. Esse agora que vocês estão vendo aí na tela é o templo de Nefertari em Abu Simbel. Vocês veem ali umas estátuas, né, que representam Ramsés. As estátuas masculinas são Ramsés, o esposo de Nefertari, e as duas estátuas femininas representam a própria Nefertari. E bem aos pés deles, que é difícil de ver, porque a imagem talvez seja pequena, mas aos pés deles existem estátuas de crianças, que são a representação dos filhos de Nefertari e Ramsés. Então, é um templo lindo, uma homenagem que Ramsés fez a Nefertari, a rainha Nefertari, a sua esposa, que infelizmente ela não chegou a ver, porque ela desencarnou antes que o templo fosse finalizado. Tivesse finalizado. Mas as pessoas estão perguntando qual a importância, a relevância de ter um quadro, ter uma moldura dessa. A gente gosta muito de colocar no nosso altar, na nossa parede. Sim, inclusive tem os pergaminhos, né? Você vai encontrar nas lojas, no comércio, né? Talvez aqui com a cigana do mercado, a nossa querida Heloísa, né? Uma loja aqui da aldeia também vai ter o pergaminho, algumas imagens. E ali, na verdade, é uma forma de você conectar com a energia dessa falange egípcia. Porque aí fica mais fácil, né? Na verdade, para a espiritualidade, não é necessário nada disso, eles não precisam de nada disso. Mas nós, humanos, ainda precisamos de algo que nos conecte à espiritualidade. E quando você coloca um pergaminho, uma imagem, quando você acende o incenso, quando você coloca um girassol, flores, né, no seu altar, reverenciando essa falange, você vai se conectar com a sua divindade interior, com a sua Deus interior, né? Como eu sempre... Vai te remetendo a toda a sua ancestralidade. Né? Quando a gente fala de Egito, a gente lembra de ancestralidade. Tem algumas pessoas comentando, algumas pessoas aqui presentes que já estiveram lá no Egito, dizendo que lugar maravilhoso. E está aqui a Luciana Feitosa, que trouxe um presente para a Nefertari. Sim. Ela está dizendo que verdade. A Nayara Matias. A Maiara, que esteve, inclusive, né, na tumba de Nefertari. O Márcio Alexandre Iglesias está dizendo assim: tem uma hipótese que Jesus Cristo passou pelo Oriente na sua juventude até durante toda a sua vida adulta. Será? Sim. É uma história assim. Inclusive, nós temos registros históricos e alguns consideram que Jesus foi o último dos faraós que passou pelo Egito, né? O Egito, na sua história... ele teve as suas dinastias com os seus reis, seus faraós, e quando a gente fala de Jesus, né, nós lembramos que ele realmente esteve lá, ele caminhou por aquelas areias, e sim, Alex, né, que disse aí, Márcio, ele, sim, é verdade, isso tem registros históricos, e alguns autores consideram Jesus como o último faraó que pode ser não coroado, mas de coração, né, espiritualmente, o último rei, porque Jesus era o rei dos reis. Então, ele passou, sim, pelas areias do Egito. Foi o último dos mestres, né? O grande mestre um grande é o Cristo, mestre. O grande orixá maior nosso, sim. E a gente assim o reverencia. E quando a gente fala de toda a ciência oculta, toda a filosofia, e se a gente buscar a literatura, os grandes autores, você vai ver que passou pelo Egito a história, todos até mesmo a ciência, a filosofia. Sim, os egípcios, eles eram grandes estudiosos, né, das ciências
eles estudavam. Pesquisava, né? Eles eram muito observadores. Lembrando que naquela época nós não tinha toda essa tecnologia que temos hoje, né? Nós não tínhamos os grandes telescópios, né? Então, o que eles faziam? Eles eram grandes observadores do universo. Eles observavam de período em período, aquela estrela estava naquele determinado lugar do céu. E eles observavam que naquela época o rio Nilo enchia. Quando a estrela estava, determinada constelação, estava num outro lugar, o rio Nilo abaixava. Então, através dos astros, eles administravam também a agricultura. E foi através dessa observação que eles criaram o oráculo de Dendera, né, o zodíaco egípcio. Então, eles eram grandes estudiosos. Né? A gente lembra que, inclusive, Pitágoras passou pelo Egito, e todos esses grandes sábios, eles tinham que ter estudos de astronomia, de astrologia, de matemática, né, de diversas ciências. Inclusive, os faraós, eles tinham grandes estudos, né, nas escolas iniciáticas do Egito. Eles estudavam tudo isso, eles observavam muito a relação do homem com os astros.